Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui com vocês é o professor Marcelo Martins. Nesta aula de hoje, a gente vai estar enfatizando um estudo a respeito do movimento vertical no vácuo. Só para lembrá-los que esta é a nossa aula de número 4 do tópico de cinemática voltada para o ensino médio. Gente, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, para quem é novo por aqui, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho de notificação para receber os nossos vídeos em primeira mão, já dá aquele like, tá? E acompanhe a nossa aula até o final. Outra coisa também é o nosso Instagram. Lá no nosso Instagram, a gente já tem compartilhado com os nossos seguidores mapas mentais, resumo e resolução de exercícios. Então não fica de fora, a gente já vai lá, torna seu seguidor, já dá o like, tá? E a gente espera com isso contribuir com a aprendizagem de vocês. Bem, então o movimento aqui destacado é o movimento vertical no vácuo. Então, sendo no vácuo, tá? Nas proximidades da superfície terrestre, qualquer corpo largado, esse corpo então ele acelera de modo que a sua velocidade altera a cada 1 segundo sempre do mesmo valor. Observa o exemplo aqui, ó. Essa garotinha segura um corpo e ao acionar o cronômetro no tempo zero, 1 segundo depois do seu movimento de queda, esse corpo já vai apresentar um valor de velocidade de 9,8 metros por segundo. 2 segundos depois, o valor de 19,6. 3 segundos depois, 29,4. E depois, 4 segundos, 39,2. E aí, o que a gente está percebendo? Que a cada 1 segundo que se passa do tempo de queda deste corpo, ele sempre aumenta o seu valor de velocidade do mesmo valor, que é de 9,8 metros por segundo. Esse valor, então, ele ficou consolidado na literatura como sendo a aceleração de queda livre de um corpo ou simplesmente gravidade, tá bom? Então, essa aceleração na gravidade no sistema internacional, ela vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, com uma casa de aproximação, mas caso não exija esse rigor de proximidade desse valor, a gente pode adotar o valor 10. Mas se na questão que você estiver trabalhando no teu projeto aqui estabelecido, for permitido, ou melhor, for inferido que vocês apliquem o valor 9,8, então não tem por que você utilizar o valor 10. No sistema CGS, o valor da gravidade já é de 980 metros por segundo ou 1.000 centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, só para poder a gente ter aquela aproximação, tá bom? Outra coisa também que eu quero destacar para vocês é uma corrente que defendia a própria tese de Aristóteles quanto à queda dos corpos. Essa corrente admitia que os corpos que apresentam massas diferentes, inclusive era uma proposta defendida pelo próprio Aristóteles, que foi um filósofo grego que viveu aí entre 334 a 322 a.C., ele propôs, à época, que os corpos de massas diferentes apresentavam velocidade de queda de forma diferente, porque para ele não existia o que hoje nós adotamos como sendo o vácuo. Então, é completamente absurda a proposta de imaginar a existência da ausência da matéria. Então, por isso, ele acreditava que os corpos caíam de forma que não havia possibilidade do vácuo, por isso os corpos de maior massa acabavam chegando primeiro ao solo em relação aos corpos de menor massa. Então, ou seja, a massa influenciava no movimento de queda dos corpos. Como a gente está tratando de uma situação idealizada, sem resistência do ar, ou seja, aplicando o vácuo, aí já entra o pensamento de Galileu Galilei. O Galileu Galilei, após realizar uma série de experimentos, ele vai concluir que a massa não influencia no movimento de queda dos corpos. E ele vai, inclusive, ser desafiado pelos defensores da teoria de Aristóteles,
pelos discípulos de Aristóteles naquela época. Então, ele vai ser simplesmente desafiado em praça pública a subir no alto da Torre de Pisa e largar corpos de massa diferente a ponto de provar que a sua hipótese que se contradizia ao pensamento aristotélico estava correta. E é o que ele vai fazer. Ele vai subir no alto da Torre de Pisa e largar corpos de massa diferente. Como conclusão, vai ficar conhecido na história como, né, o movimento de queda livre dos corpos, independe da massa, tá, que os corpos venham a ter. Ou seja, os corpos de massa diferentes, eles chegarão junto ao Sol. Se for largado um elefante e uma formiga de uma mesma altura, tá, em uma câmara de vácuo, os dois vão chegar ao mesmo tempo, independente da sua massa. E a gente percebe, então, que ao cair, os dois aceleram da mesma maneira, que é a própria aceleração da gravidade, que neste caso independe da massa do corpo, tá bom? Bem, pessoal, com isso a gente então firma que os corpos com massas diferentes, largados de uma mesma altura, chegam juntos ao Sol, tá bom? Bem, agora, focando no movimento de queda livre, existem algumas características. Primeiro, a característica que a gente vai estabelecer é que ocorre no vácuo. É queda livre, então não tem resistência alguma do ar, tá? Outro, a velocidade inicial é zero. É o que a gente acabou vendo no exemplo da bolinha que foi largada aqui, ó, da mão dessa garotinha. Velocidade inicial zero, tá vendo? No tempo inicial também zero. Ocorre no vácuo, velocidade inicial zero. A aceleração de queda na vertical, chamada de AY, é a gravidade local e não deixa de ser um movimento retilíneo uniformemente variado, só que ele ocorre agora na vertical. Outra coisa também que é interessante nesse movimento de queda livre, imagina que a gente tenha aqui uma maçã no tempo inicial zero, tá? Eu então marco no meu cronômetro e acompanho o movimento de queda dessa maçã numa situação livre de qualquer resistência do ar. 1 segundo depois de queda, ou seja, de 0 a 1 segundo, essa maçã ela vai percorrer uma distância de queda d. Mas no segundo segundo, entre o primeiro e o segundo segundo, a distância percorrida pela própria maçã na queda já vale 3 vezes a distância que ele percorreu em relação à anterior. Entre o segundo 2 e o terceiro segundo, tá, nós iremos comparar que a distância percorrida vai ser 5 vezes a distância que ele percorreu no primeiro intervalo de tempo de 0 a 1 segundo. Então, a gente está percebendo que isso acontece por conta do movimento ser acelerado durante a queda desse corpo. A gente também tem como mensurar isso, pessoal. É o que nós iremos chamar, daqui para frente, de equações da queda livre. Primeiro, como calcular a altura de queda do corpo, ou seja, uma altura concretizada. Se o corpo ele saiu de um ponto aqui, ó, saiu desse ponto e chegou aqui nesse ponto, então ele teve uma altura que foi percorrida durante todo o seu, durante o seu movimento de queda. Para determinar essa altura de queda, a gente pode então aplicar a seguinte expressão: pegar a gravidade, multiplicar com o tempo ao quadrado, dividir por 2. Porém, se o meu interesse for calcular a altura que ele vai se encontrar em um tempo específico, por exemplo, ó, ele saiu do zero, no tempo de 1 segundo ele está aqui. Que altura será esta? E aí a gente já vai aplicar a posição de queda, que vai ser a altura inicial em relação ao solo, ou seja, essa seria a altura inicial de queda, menos a gravidade T ao quadrado sobre 2, ou seja, menos o H aqui, que é a altura de queda livre, tá bom? Outra coisa importante é que a função horária da velocidade, ela pode ser medida como sendo a gravidade vezes o tempo, então tem como a gente calcular. No tempo zero, não tem velocidade,
mais 1 segundo depois, vai ficar a gravidade vezes o tempo, que é 1, né? Então, vai ficar 10 vezes t, por exemplo, a velocidade seria 10 metros por segundo, aproximando o g para 10. 2 segundos depois, ficaria gt, gravidade 10 tempo 2, 20 metros por segundo. 3 segundos depois, 30 metros por segundo, e assim sucessivamente. A outra expressão também que a gente poderia adotar é a equação de Torricelli adaptada ao movimento de queda livre. Lembra que ele não tem velocidade inicial. Então, a equação de Torricelli vai ficar que a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, essas são as 4 equações fundamentais que a gente vai aqui estabelecer para medir qualquer, né, item que envolva o movimento de queda livre. Vamos ver aqui um primeiro exercício, pessoal. Exercício 1. Após os avanços nos estudos feitos por Arquimedes, a próxima grande contribuição para a física foi dada por Galileu Galilei, entre 1564 a 1642, no século XVII, ao desvendar corretamente pela primeira vez como ocorre a queda livre dos corpos, quando soltos próximos à superfície da Terra. Desprezando a ação do ar, ele anunciou: todos os corpos soltos em um mesmo local, livre da resistência do ar, caem com a mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas. Essa aceleração é denominada de gravidade, dada aí pela letra G. Com base nessas hipóteses de Galileu e considerando que a aceleração da gravidade na Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito com o ar é desprezível, assinale a alternativa correta. Primeiro, bora ver as opções que poderiam ser corretas. Primeira opção diz assim, ó: um objeto em queda vertical realiza movimento retilíneo uniforme? Não, pessoal. Na queda, ele tem movimento retilíneo uniformemente variando. Está fora a letra A. Para que uma pedra abandonada a uma altura de 3,2 metros acima do solo lunar gaste 2 segundos para atingir o solo, é necessário que a aceleração da gravidade local seja 2 vezes menor que a aceleração da gravidade na Terra. Pessoal, só para efeito de informação, a gravidade na Lua, ela é 1/6 da gravidade da Terra. Então, essa letra B, ela acaba sendo incoerente com o que a gente conhece na literatura. Então, por isso, já poderia até descartar a letra B. Letra C. Na Lua, onde a aceleração da gravidade é menor do que da Terra, os corpos com massas maiores têm tempos de quedas menores do que aqueles corpos com massa menor. Pessoal, a gravidade em si, como a gente viu, ela não afeta o tempo de queda do corpo. Por isso está incorreto a letra C. Letra D. O módulo da velocidade dos corpos em queda livre cresce linearmente com o tempo de queda, ou seja, conforme o corpo ele vai caindo, a velocidade com o tempo obedece uma linha reta? Obedece, pessoal. Se a gente for olhar lá, o que a gente consegue perceber, né? Que quando eu tenho tempo e velocidade, tempo 0, velocidade 0. Quando o tempo é 1, bora arredondar aqui, 10 metros por segundo. Quando o tempo é 2, 20 metros por segundo. Quando o tempo é 3, 30 metros por segundo. Então, a gente está notando que eu tenho a mesma variação de velocidade no mesmo intervalo de tempo. Então, isso obedece uma linearidade, tá, entre a velocidade e o tempo. Portanto, a alternativa correta seria a letra D. Vamos ler a letra E. Um objeto em queda livre realiza um movimento retilíneo uniformemente retardado? Claro que não, gente. Ele acelera na queda ao invés de retardar. Até por eliminação eu poderia ter acertado a primeira questão. Vamos para a segunda? Um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Após 6 segundos, ele atinge o solo. Determine, letra A, a altura de queda. B, sua altura em relação ao solo após 3 segundos. E letra C, a velocidade de chegada ao solo. Primeiro, ele diz que você deve adotar aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a proposta, pessoal? Eu tenho, então, um vaso aqui, ó, de flores, que caiu do alto de um edifício, mas em 6 segundos, que é o nosso tempo de queda, ele atingiu o solo. E a primeira pergunta, a letra A, né, diz o seguinte:
quanto vale essa altura de queda? E a gente viu que para calcular essa altura de queda, basta pegar a gravidade, tempo de queda ao quadrado, sobre 2. Logo, essa altura, que eu estou chamando aqui HQ, que é a altura de queda, ela vale a gravidade, que nesse caso eu pedi para adotar 10, o tempo, que é 6, vai ficar 6 ao quadrado, sobre 2. 6 ao quadrado é 36, 36 vezes 10 dá 360, por 2, 180. Logo, essa altura de queda equivale a 180 metros. Então, essa foi a altura da onde o vaso caiu. Na letra B, ele pede sua altura em relação ao solo após 3 segundos. Então, vamos voltar aqui na situação hipotética, né? Suponhamos que no tempo de 3 segundos, o vaso esteja exatamente a essa altura aqui. E a pergunta dele, que altura é isso? Então, para calcular essa altura, eu tenho que saber qual a altura que ele iniciou a queda, menos a gravidade t ao quadrado sobre 2. Então, essa altura é a altura de queda, que é a altura inicial. A gente calculou, é 180. A gravidade, ele pediu para adotar 10. O tempo agora é 3 ao quadrado sobre 2. Então, essa altura vai ser 180 menos 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 10 dá 90, por 2, 45. Se eu fizer, então, 180 menos 45, o valor que eu terei será de quanto? 135 metros. Então, essa será a altura que ele vai se encontrar quando o tempo for igual a 3 segundos. E a última questão da segunda, que é a letra C, pergunta qual é a velocidade dele ao chegar ao solo. Pessoal, para calcular a velocidade de chegada ao solo, eu tenho que saber qual é o tempo de queda. E o tempo de queda foi dado na questão como sendo 6. Ó. Como a gravidade já foi adotada como sendo 10, então eu vou pegar 10 vezes o tempo, que é 6. Então, fazendo essa conta, o valor que a gente vai conseguir obter para a velocidade será de 60 metros por segundo. Tá bom? Então, aí está resolvida a segunda questão. Bem, avançando um pouco mais, a gente vai pegar o corpo e lançá-lo verticalmente para cima. Quando a gente lança um corpo verticalmente para cima, algumas características serão importantes a gente poder destacar. Primeiro que agora o corpo, para ele poder subir, ele tem que ter uma velocidade inicial, né? E ao subir, ele vai ter um movimento retardado nessa subida e ele vai acelerar na descida. Porém, quando ele atingir a altura máxima, ele vai parar de se mover. Ou seja, a velocidade final, lá na altura máxima, será 0. Então, ele tem que parar e depois retornar. Vamos ver, então, aqui as características. Quando eu lanço o corpo verticalmente para cima, a gente vai perceber que no ponto de altura máxima, ou seja, quando a altura for máxima, a velocidade será nula. Ou seja, ele não terá movimento de subida. Outra coisa importante, se lançado do mesmo nível, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, se eu lancei o corpo desta altura H0, quando ele chegar na mesma altura H0 para baixo, tá bom? Ele terá, ou melhor, o tempo que ele levou para poder subir é igual ao tempo que levou para ele poder descer. Outra coisa, a velocidade no mesmo nível é a mesma coisa. Então, se eu traçar um nível aqui, ó, a velocidade com que ele tem aqui, ó, vou chamar de V1 aqui, é igual à velocidade que ele vai ter para baixo, só que negativo, porque ele agora apresenta um movimento de retorno. Bem, C, a velocidade inicial na subida é igual ao módulo da velocidade quando o corpo passar pelo mesmo nível de lançamento. Ou seja, quando ele estiver retornando e passar pelo mesmo nível, como eu falei, ele terá exatamente o mesmo valor que ele terá na volta. Se eu lancei o corpo com a velocidade de 10 metros por segundo, quando ele passar na mesma altura, como não tem nenhum tipo de resistência, ele não teve como perder energia. Então, ele tem
a mesma velocidade no mesmo nível, tá bom? Na subida, ele tem um movimento que é retardado e na descida ele acelera. Então, na subida ele retarda e na descida ele acelera. Então, aqui na subida retarda, tá? E na descida acelera. Bem, e a letra, o item E e o item F são duas funções que a gente é bom daqui para frente lembrar. Primeiro que a gente tem como calcular a altura ou a função horária da altura, tá bom? E a gente pode calcular ambas por a mesma expressão, onde a altura máxima ela pode ser igual à altura inicial, a altura de onde iniciou o movimento, mais a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade t quadrado sobre 2. Então, por meio dessa relação, eu consigo determinar a altura máxima. Assim como também eu consigo determinar qualquer altura, tá, no tempo específico. E a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é uma só, tá, gente? O item E e o item F aqui é uma só. Eu posso adotar uma só função para monitorar a altura e uma só função para monitorar a velocidade. Digo isso pela experiência de já ter encontrado alguns alunos que gostam de admitir uma função horária para poder subir e uma função horária para descer. Não, uma função horária, ela obedece o movimento de subida e descida. Tanto faz se for da altura ou da velocidade. Se for a função horária da velocidade, vai ficar a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Só lembrando que agora ele tem velocidade inicial, por isso que ele sobe. Bem, com relação aos gráficos, muito importante a gente destacar aqui que nós teríamos 3 gráficos para poder mostrar para vocês. Como o movimento, né, a altura, como a gente destacou, vamos colocar aqui a altura, uma função do tempo, ela equivale a um H0 mais V0t, né, menos gt quadrado sobre 2, a gente nota que ela é uma função do segundo grau, ou uma função polinomial de grau 2. Por ser desse jeito, não tem como a gente descartar a hipótese que a altura, que representa aqui pelo y, a altura, em função do tempo lá mostrado, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Isso aí, ou seja, ela é uma parábola, olha aqui o desenho, ó, a parábola com concavidade voltada para baixo, por conta dessa gravidade ser, neste caso, considerada negativa. A função horária da velocidade obedece uma curva decrescente. Lembra que conforme o corpo está subindo, ele diminui a velocidade? Então, V é igual a V0 menos GT. Então, o que fica ligado no T é um número negativo, por isso a função horária é uma função decrescente, ou seja, desse tipo. E a aceleração é a própria gravidade e ela é um valor constante. Lembrando que como o corpo é lançado para cima, essa gravidade ela é admitida como sendo negativa. Desculpa o ruído aí do avião passando muito próximo aqui, né? Então, essas seriam as características gráficas para o lançamento vertical para cima. Bem, vamos pegar então aqui um exercício. Exercício 3. 2 bolas A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, são lançadas verticalmente para cima, a partir de um mesmo plano horizontal com a mesma velocidade inicial, desprezando-se a resistência do ar, que o ar pode oferecer, podemos afirmar que, eu falei para vocês que quando o corpo cai de uma mesma altura, ele chega junto ao solo. E quando eu lanço o corpo para cima, o que acontece? Gente, tanto faz se eu lanço o corpo para cima, ou se eu deixo o corpo para baixo, deixo o corpo cair, ou se eu lanço o corpo para baixo, se ficar nítido para vocês a informação que é a mesma velocidade, os corpos eles tendem a ter o mesmo tempo para poder efetuar os seus trajetos, tá? Independente da massa, tá bom? Então, essa informação é muito importante. Tempo, vão chegar juntos. Então, se os corpos forem lançados simultaneamente, eles chegam juntos. Se for medido o tempo de um e depois o tempo do outro, comparando, ele vai dar igual.
Letra A diz assim: o tempo gasto na subida pela bola A é maior do que o tempo gasto pela bola B? Não, gente, está fora a letra A, porque os tempos são exatamente os mesmos. B, a bola A atinge altura menor do que a de B? Não, vão atingir a mesma altura. C, a bola B volta ao ponto de partida no tempo menor? Não, o tempo é o mesmo. Letra D, as duas bolas atingem a mesma altura? Perfeito. Se eu vou lançar para cima, independente da massa, se eu tenho a velocidade inicial como sendo o padrão igual, então eles acabam atingindo a mesma altura. Então, a alternativa correta, a letra D. Vamos para mais outra? Quarta questão. Um corpo é lançado verticalmente para cima com uma velocidade de 100 metros por segundo. Qual a altura em que ele para? Ou seja, qual a altura máxima, né? Qual a altura em que ele para? O que ele está falando? Qual é a altura máxima? E o tempo que demora para cair. Vamos lá, então, gente? Vamos pegar o corpo aqui, eu vou lançar esse corpo para cima, ele vai subir, subir, subir até ele parar. Quando ele parar, a velocidade dele vai ser zero. Lembrando que a velocidade inicial, 100 metros por segundo. Admitindo a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, observa que não foi informado o tempo. Então, a melhor equação para atacar esse problema seria a equação de Torricelli, onde a velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, tá? Menos 2 vezes a gravidade à altura. Lembrando que como ele está sendo direcionado para cima, e a gravidade nós orientamos para baixo, ele está indo contra a orientação da gravidade, logo ele é negativo. A velocidade ao atingir o ponto de altura máxima é zero. Ficar zero ao quadrado é igual a inicial, que é 100 ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, que é 10 vezes o H. Então, eu tenho 20 aqui, ó. Vem para o outro lado, então, 20H positivo, e eu tenho 100 vezes o 100, é só acrescentar 2 zeros. Então, essa altura vale 10.000 dividido por 20. 10.000 por 20 é a mesma coisa que 1.000 por 2. E 1.000 por 2, 500 metros. Então, eu estou aqui entre a letra C e a letra D, ó. Bora ver o tempo agora? Gente, tem duas maneiras de poder calcular, ó. Quando ele atinge a altura máxima, ele vai cair de uma altura máxima, tá? Então, eu poderia calcular pela equação da altura máxima, que seria, nesse caso, a altura de queda, gt² sobre 2. E aí eu calcularia o tempo, né? Onde a altura aqui calculado foi de 500, a gravidade é 10, vai ficar t² sobre 2. Então, simplificando 10 por 2, aqui fica valendo de 5. Passa o 5 dividido, vai ficar 500 por 5, é igual a t². Logo, esse t, ele vai ser 100. Como ele está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada de 100. Logo, o tempo vai ser igual a 10 segundos. Então, isso aqui é uma maneira de resolver. Vou chamar de solução 2. A solução 2, eu poderia aplicar a função horária da velocidade. V é igual a V0 menos GT. Até mais rápido de resolver. Como eu quero saber o tempo que demorou para ele poder cair, então, a gente poderia dizer, tá, que a velocidade para cair inicial seria zero, tá bom? Zero. Ou a gente poderia dizer assim, ó, como o tempo que sobe é o mesmo tempo que desce, então, para subir, quando ele atingiu a altura máxima, ele subiu. Então, essa velocidade final é zero, é igual à velocidade inicial, que é 100, menos a gravidade que ele pediu para adotar como sendo 10. Vai ficar, então, passando 10 para o outro lado, V positivo, vai ficar 10t é igual a 100. Então, vai ficar 100 dividido por 10, logo esse tempo é igual a 10 segundos. Percebe que é o mesmo valor que eu encontrei pela primeira solução. Então, questão número 4, resolvido aí, inclusive, de duas maneiras diferentes. E para encerrar a nossa aula de hoje, nós temos o chamado lançamento vertical para baixo. Pessoal, o lançamento vertical para baixo é muito parecido com a queda livre. Só que qual é a diferença? A única diferença é que ele tem uma velocidade inicial.
essa velocidade inicial é diferente de zero. Então, o que vai acrescentar nas equações, comparando com a queda livre, é que ele vai ter uma velocidade inicial, tá bom? Logo, as funções ficariam assim, ó. Posição de queda, ou seja, se eu quiser calcular qualquer posição na queda, eu teria que saber a altura de onde ele veio, menos a velocidade inicial vezes o tempo, menos gt quadrado sobre 2. Por que menos? Porque conforme ele vai caindo, ele vai diminuindo o espaço, então ele está voltando ao movimento retrógrado, logo a velocidade é negativa. Outra, a função horária da velocidade, ela vai ser dada como sendo menos a velocidade inicial, menos a gravidade vezes o tempo. Então, muito importante essas duas equações, que basicamente são as duas equações que nós vamos, né, utilizar no lançamento vertical para baixo. Vamos fazer aqui, ó, mais a explanação da equação de Torricelli, que vai ser, não muda nada na equação de Torricelli, tá bom? Bem, exercício, que é o último de hoje. Um garoto arremessa uma pedra para baixo sobre uma mina. A pedra leva 3 segundos para atingir o fundo. Sabendo-se que a mina possui 60 metros de profundidade, calcule a velocidade com que a pedra foi atirada. Então, imagine aqui, ó, seja um buraco, né? E teve um garoto aqui, arremessou essa pedra para baixo. A velocidade inicial dessa pedra é o que ele quer saber. Mas a gente sabe que essa pedra, ela vai percorrer uma altura de 60 metros. Então, no fundo, eu sei a altura inicial. Quando essa pedra chegar lá no final, a altura lá que ele vai ter é zero. Bem, e eu sei que o tempo que leva para ele poder atingir essa altura é 3 segundos. Ou seja, eu tenho todas as informações basicamente aqui para poder a gente aplicar a função horária da altura. Lembrando que o h de t, que é a função horária da altura, é igual à altura inicial, menos a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade t ao quadrado sobre 2. Este h de t, o h, quando o tempo for 3, ele vai ser zero. A altura inicial, como ele falou, vale 60. A velocidade inicial é o que eu quero saber, velocidade inicial, vezes o tempo, que é 3 segundos, menos a gravidade, que é 10, vezes o 3 ao quadrado sobre 2. Vou pegar esse V0 vezes o 3, passar para o outro lado, ele veio positivo, né? 3 vezes 0 é igual a 60 menos 3 ao quadrado é 9 vezes o 10, 90, dividido por 2, 45. Então, 3 vezes o V0 é 60 menos 45, 15. Logo, a velocidade inicial é 15 por 3, e a gente chega no resultado final, né, indicando que o corpo, que nesse caso foi a pedra, foi lançada com uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, senhores, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido aí até o final. Peço também que vocês curtam aí a nossa fanpage, tá? E não deixe de dar aquele like para poder contribuir aí com o nosso trabalho. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.